Nos últimos 4 meses, o mercado de ações americano parecia imparável, batendo recorde atrás de recorde, como se nada pudesse detê-lo. Mas então, enquanto eu tomava um café, bastou um único tweet de Donald Trump para o impensável acontecer. 1,7 trilhão de dólares evaporaram do S&P 500 em questão de horas. O motivo? Uma ameaça explosiva de aumentar em 100% as tarifas sobre a China. O caos tomou conta dos investidores, até que, no dia seguinte, Trump voltou ao X e disse que estava tudo bem. E, como num passe de mágica, o mercado inteiro voltou a subir, como se nada tivesse acontecido. Mas antes, bem-vindos ao nosso canal! Se você curte análises diretas, oportunidades reais e quer entender o que realmente move o mercado, se inscreve agora no canal Stick Invest. Aqui, você fica por dentro dos bastidores do mundo dos investimentos, com conteúdo que transforma a informação em estratégia. Aperta em inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, porque no mercado, quem chega primeiro, lucra mais. Essa correção pode até parecer pequena, quase irrelevante, mas a verdade é que o estrago sendo feito aqui é muito maior do que a maioria imagina. Porque se a gente der um passo atrás e olhar o cenário completo, o que aparece é preocupante. O mercado de ações dos Estados Unidos pode até estar batendo recordes em dólares, mas em termos de ouro, ele está desabando. Na verdade, o S&P 500 está nos níveis mais baixos em mais de uma década quando comparado ao ouro. Essa divergência começou de forma sutil lá no início de 2024. Ganhou força com os primeiros anúncios de tarifas no começo de 2025 e agora está se intensificando com o novo pacote de ameaças econômicas. E aqui está o ponto mais importante. Toda vez na história em que o mercado de ações cai em termos de ouro, logo depois ele tende a estagnar também em dólares. Foi assim no início dos anos 2000, durante o estouro da bolha das .com. Foi assim em 2008, na crise financeira global. E se voltarmos ainda mais no tempo, a década de 1970 mostra o mesmo padrão, uma fuga em massa para o ouro, sinalizando medo, incerteza e busca por segurança. Ou seja, quando o dinheiro começa a correr para o ouro, é porque o mercado está começando a correr do risco. Mas hoje, a história parece diferente. Sim, o ouro está subindo, mas as ações também. O mercado simplesmente decidiu ignorar todos os sinais de alerta. Ignorou o risco das tarifas, a incerteza comercial crescente e até o pior sentimento do consumidor em anos. Algo que, historicamente, sempre andou lado a lado com recessões econômicas. Mas isso não significa que podemos virar as costas para o que está acontecendo por baixo da superfície. Porque os sinais estão lá, e eles são claros. Donald Trump acabou de ameaçar dobrar as tarifas sobre a China. 100% de aumento. Mesmo tendo recuado depois, o estrago psicológico já está feito. Por trás desse movimento, existe um motivo real para o medo. Se essas tarifas realmente chegassem a esse patamar, a taxa efetiva sobre produtos chineses importados pelos Estados Unidos saltaria para cerca de 140%. E a consequência disso seria devastadora. O comércio entre as duas maiores economias do mundo praticamente pararia. Com isso, empresas deixariam de lucrar, cadeias de suprimento entrariam em colapso e o resultado final seria o mesmo que já vimos em outros momentos da história, uma depressão econômica em escala global. Os investidores sabem disso, sabem que é muito improvável que Trump realmente leve essa ameaça até o fim. No fundo, todos entendem que isso faz parte de um jogo político, de uma negociação estratégica. E é justamente por isso que as ações não estão despencando em linha reta agora. Mas isso não significa que não exista perigo, porque no fim das contas, cada nova ameaça dessas enfraquece ainda mais a relação entre Estados Unidos e China, abrindo espaço para que, em algum momento, essa bomba realmente exploda. E aqui vem um ponto que quase ninguém comenta. A China está muito mais preparada para jogar pesado agora.
Desde o início da guerra comercial, as exportações chinesas para os Estados Unidos caíram cerca de 27%. Mas, enquanto isso, o país se adaptou, aumentou suas exportações para o resto do mundo e conseguiu compensar totalmente essa perda. Resultado? Mesmo com o peso das tarifas americanas, as exportações da China cresceram 8% no último ano. Ou seja, enquanto os Estados Unidos tentam pressionar, a China se fortalece, e essa nova dinâmica pode mudar completamente o equilíbrio global do comércio. O que estamos vendo agora é um afastamento lento, mas constante, entre as duas maiores potências econômicas do planeta. Um desalinhamento profundo entre os interesses comerciais dos Estados Unidos e os da China. E, se essa distância continuar crescendo, vai chegar um ponto em que não haverá mais volta. Nesse cenário, Trump ou qualquer outro presidente americano pode acabar sendo forçado a cortar os laços comerciais de vez, rompendo uma conexão que sustentou o crescimento global por décadas. E o simples fato disso já estar sendo cogitado mostra o quanto os laços comerciais do mundo estão se deteriorando e o quanto isso pode pesar sobre a economia global nos próximos anos. Agora, você deve estar se perguntando, se tudo isso é tão grave, por que o mercado de ações não está reagindo? A resposta é simples. Os lucros corporativos ainda estão nas máximas históricas. Mas atenção, isso não significa que as tarifas não têm impacto. O que acontece é que existem forças estruturais temporárias empurrando os lucros para cima, fatores que mascaram o risco real e que estão sustentando o otimismo, pelo menos por enquanto. O que está sustentando esse aparente boom na economia americana é um tripé poderoso e, ao mesmo tempo, perigoso. Primeiro, um déficit fiscal de 2 trilhões de dólares por ano, algo equivalente a cerca de 7% de todo o PIB dos Estados Unidos. Esse gasto massivo do governo está ajudando a manter o motor econômico ligado, mesmo quando os fundamentos mostram sinais de desgaste. Segundo, o Federal Reserve começou a cortar os juros, reduzindo o custo dos empréstimos e deixando o crédito mais fácil. Isso injeta combustível no sistema financeiro e mantém as engrenagens girando, mesmo que de forma artificial. E terceiro, as margens de lucro das grandes corporações estão nas máximas da história. As empresas estão gerando mais dinheiro do que nunca, e isso, claro, enche os bolsos dos acionistas e empurra o preço das ações cada vez mais para cima. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Essas forças não estão apenas inflando o mercado de ações, elas estão inflando todos os ativos financeiros. É por isso que ouro e Bitcoin, que não dependem diretamente do crescimento econômico, também estão disparando. Na verdade, tanto o ouro quanto o Bitcoin estão subindo ainda mais rápido que as ações, revelando que muitos preferem ignorar. Essa alta generalizada não é apenas otimismo. É o reflexo claro de um sistema financeiro sendo sustentado artificialmente. Agora, olhando para o cenário à frente, acreditamos que essas forças que estão impulsionando o mercado devem continuar atuando por pelo menos mais 6 a 12 meses, o que significa que os preços dos ativos ainda podem subir no curto prazo. Mas atenção, mesmo dentro de uma tendência de alta, o risco de uma correção a curto prazo continua elevado. E é exatamente por isso que realizar lucros em momentos estratégicos é fundamental. Sim, isso pode significar abrir mão de alguns pontos percentuais de valorização, mas o foco aqui é outro: proteger ganhos e gerenciar risco. Essa estratégia não apenas preserva o capital, mas também nos dá poder de fogo para agir quando o mercado recua, transformando quedas em oportunidades. E é exatamente o que estamos fazendo agora, usando esse recuo recente para reinvestir de forma seletiva, posicionando o capital em ações específicas que acreditamos ter uma vantagem sólida nas próximas semanas. Ou seja, enquanto muitos estão temendo a volatilidade, nós estamos enxergando o movimento como o início de uma nova oportunidade estratégica. E é isso, galera. O cenário está ficando cada vez mais interessante e as próximas semanas prometem muita movimentação no mercado. Se você curtiu essa análise e quer continuar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos investimentos, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha que vem pela frente e, claro, se inscreve no canal Stick Invest para não perder nenhum insight novo. Aqui a gente fala de mercado de verdade, sem enrolação, com estratégia e visão. Nos vemos no próximo vídeo.